paz, igreja. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu estou meio robozinho assim, mostrou que meus movimentos têm que ser friamente calculados, viu? Como diz o Chapolin, né? Porque eu estou com uma cirurgia no braço aqui e alguns pinos aqui. Foi um incidente que aconteceu aí há uns 20 dias mais ou menos. Mas eu estou vivendo um milagre. Estou vivendo um milagre porque a minha recuperação, já estou até mexendo o braço. Abandonei a tipóia hoje. Eu falei, eu vou para a igreja sem tipóia. Glória a Deus. Glória de Deus. E eu fraturei o braço em 3 lugares e coloquei deve ter uns 10, 12 parafusos aqui em cima. Mas eu estou bem, para a glória de Deus. Se o adversário tentou contra a minha vida, ele caiu por terra, né? Glória a Deus. E aqui nós estamos para adorar a Deus. Eu estou muito feliz de rever meus amigos aqui, né? Que servimos a Deus ali, servimos a prefeitura ali por um bom tempo e servimos a Deus ali, né? Naqueles cultos na guarda municipal. E eu lembro de um culto que nós fizemos ali. Antes já vou apresentar aqui meus familiares que estão aqui, meus amigos. Mas eu vindo para cá, eu me lembrei de um culto. E os nossos cultos ali, nós denominamos reunião da família para ficar uma coisa mais suave aos ouvidos daqueles que nós queríamos evangelizar, né? E eu lembro que um dia ali na base do Jardim Belval, com esse trabalho nós mudamos câmaras municipais do estado de São Paulo, aí da vizinhança, guardas municipais. E um dia na base do Belval, a gente estava até triste, porque tinha culto que estava cheio, tinha culto que estava vazio, né? E nós estávamos ali meio tristes no Belval e louvando a Deus. Daqui a pouco entrou um rapaz embriagado, bem na garagem da guarda municipal ali. E ele começou a chorar e ele estava tentando louvar, ele não conseguia porque ele estava bem embriagado, né? E ele chorava e nós vimos que ele provavelmente era um servo de Deus que tinha abandonado ali a fé por algum motivo. E no final do culto ele entregou para nós uma faca. Vocês lembram disso? Uma faca. E ele falou que ele tinha saído para matar uma pessoa naquele dia. E aquele louvor tocou no coração dele e ele entregou aquela faca nas nossas mãos ali. E aquele dia Deus fez uma grande obra, porque livrou uma alma das garras do Satanás e livrou ele de entrar em um homicídio, né? E o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Deve ter mais ou menos uns 6, 7 anos aí, 7 para 8 anos talvez. Eu não vi o Denis, né? O Muniz a gente se viu algumas vezes ali, lá na casa de recuperação. O Cunha também fazia muitos anos. Um abençoado aqui da banda, da guarda. Glória a Deus. Eu quero apresentar aqui, eu louvo a Deus pela vida do meu filho. Cadê o culto aqui? Glória a Deus. Esses dois eram pequenininhos, olha o tamanho desse rapaz aqui, meu Deus. Olha o bigodão do Rui Barbosa dele já, ó. Glória a Deus. Louvo a Deus, meu filho Gustavo, minha nora, minha filha, né? A Bia, que está aqui. Cooperador Samuel, que é o líder da nossa mocidade ali, da nossa congregação, veio nos acompanhar. Pediu, né, pastor, a gente pode acompanhar o senhor hoje lá? Eu falei, vamos embora. Minha esposa não pôde estar, tinha um compromisso com as irmãs. E então, mas traga a saudação dela aqui para todos os irmãos também nesta noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Glória a Deus. Lucas 10. E depois nós vamos ali mais para frente um pouquinho. Denis, quanto tempo eu tenho aqui? Glória a Deus. Lucas 10. E depois nós vamos, se assim tempo permitir, lá em João 11, porque é a história de uma família contada em 2 momentos diferentes nestes 2 textos. Gustavo pode me ajudar aí no fundinho. Eu não gosto de ouvir minha voz, não. Aí eu peço para fazer um fundinho musical aqui, disfarçado. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu senti uma alegria muito grande estar aqui. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Se você não se incomodar, são só 4,
5 versículos. Eu gostaria que vocês colocassem sobre os seus pés. Glória a Deus. Reverência à palavra do Senhor. E o texto diz assim: Marta e Maria, Lucas 10, 38. Desculpa, eu não falei o versículo. Lucas 10, versículo 38, Marta e Maria. E diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Recebeu Jesus, viu? E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Pode se assentar, louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu espero que eu não esqueça do meu braço, irmãos. Às vezes eu me empolgo um pouquinho, faço algum movimento aqui, mas Deus vai dar graça. Meus amados, eu queria dividir com os irmãos nessa noite, com a igreja, algo muito interessante que neste texto vai falar já, né? Nós sabemos que o ministério de Jesus, aqui no Novo Testamento, ocorre há cerca de 2000 anos atrás, mas é um problema tão atual, e hoje, talvez naquele momento, ele seria uma situação um pouco mais pontual na vida das pessoas, embora Jesus também, no Sermão da Montanha, ele falou acerca da ansiedade, né? Ele ensina lá e diz: não andeis ansiosos com o que há de comer, o que há de vestir, porque observem os pássaros que não trabalham, mas o próprio Deus dá o alimento aos pássaros. Nosso Pai Celestial, disse Jesus. Observem as flores que também não trabalham, mas elas são tão lindas que nem Salomão, na sua majestade, na sua riqueza, se vestiu tão bem quanto as flores. E o Senhor fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Não se preocupe com amanhã. Não andeis ansiosos. Então, quando Jesus já começa a ensinar os discípulos, e eu vejo aqui nesse texto ele falando acerca disso, a gente vai entender que Jesus já estava ensinando que isso acontecia naquela época. Talvez não fosse igual é hoje, mas naquela época acontecia sim, as pessoas de ficarem preocupadas com o dia de amanhã, ficarem numa preocupação excessiva, antecipando problemas, e ficando de forma extremamente preocupada, a ponto de perder o sono, a ponto de perder a paz, a ponto de perder até tempo. E na verdade, o que o Senhor está falando acerca disso é para a gente viver o hoje. E Ele fala lá no final: deixa que cada dia tem o seu mal. Não antecipe o mal de amanhã para hoje, porque cada dia já tem o seu mal. O que significa a palavra preocupação? Preocupação é a junção da palavra pré, que significa antes, antecipar, ocupação. É uma ocupação antecipada. Você está antecipando, você está ocupando. Eu ocupo a minha mente antecipadamente com alguma coisa de amanhã, depois de amanhã. Eu estou trazendo essa ocupação para o dia de hoje. E o Senhor Jesus fala: deixa cada mal no seu dia. Amanhã já vai ter um mau dia. Hoje tem o mal do dia de hoje. Infelizmente amanhã vai ter o mal do dia de amanhã. Aí a gente já tem o mal de hoje, a gente antecipa o mal de amanhã e a gente vive dois mal. Aí amanhã a gente vive o mesmo mal do amanhã e antecipa o de
ansiedade, ela nos tira a visão. E aqui, quando nós vemos o Senhor falando disso, nós precisamos ligar isso a uma coisa muito valiosa que nós temos, igreja do Senhor, que é o nosso tempo. Eu quero estabelecer alguns conceitos com você nessa noite, igreja, porque Deus revelou essa palavra aqui, eu tenho certeza disso, porque eu fiquei orando a semana, falando, Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? E quando foi ontem, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e hoje eu estava fazendo uma reunião com as irmãs, Deus tomou a boca da irmã lá para falar de Marta e de Maria, E eu tinha pensado nessa mensagem ontem, eu falei, é confirmação de Deus. Então eu tenho certeza que essa palavra é para os nossos corações. O nosso tempo é tão precioso, irmãos, tão precioso, que hoje eu não sei se você sabe, as grandes empresas aí de tecnologia, o que faz elas ganharem dinheiro é a disputa do nosso tempo. Google, Facebook, Instagram, TikTok, a matéria-prima dessas empresas é o nosso tempo. É o nosso tempo. Vocês já assistiram aqui o Dilema das Redes? Quem não assistiu, assista. Eu recomendo que você assista. O que isso aqui hoje está fazendo conosco? Deixando a gente ansioso, deixando a gente doido. É a geração que mais tem conhecimento na face da terra, mas é a geração que mais é ansiosa. À medida que a tecnologia, na revelação de Daniel 12, capítulo 12, versículo 4, que diz que quando a ciência se multiplicará, a humanidade correria de um lado para o outro. É os tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos correndo igual um cachorro, me perdoe pela palavra, um cachorro em volta da cauda, Ansiosos, tudo é na mão. Muitas vezes a gente não quer nem cozinhar, pede para o iFood aqui, se demorar 20 minutos a gente já fica coçando a cabeça e perde os poucos cabelos que tem. Ansiosos, não dá para perder tempo. E essas empresas, ela chega, por exemplo, no Instagram, ela chega no Magazine Luiza e fala assim, o seu comercial aqui no meu Instagram custa tanto, porque em determinada hora do dia, essas pessoas ficam 2, 3 horas no celular em determinada região, em determinada faixa de idade, então o comercial da sua empresa aqui custa tanto. À noite é mais, porque elas ficam mais. É o meu tempo e o seu tempo que está sendo negociado por essas empresas. O meu tempo e o seu tempo é precioso. O meu tempo e o seu tempo é precioso. E nós devemos tomar muito cuidado de que forma que nós aproveitamos o nosso tempo. Nós devemos tomar muito cuidado com essa ansiedade desvairada que está na nossa geração, a qual nós não temos paciência para nada. Nós nos preocupamos mais com as coisas seculares do que estar na presença de Jesus. E quando eu digo nós, eu não estou dizendo nós que estamos aqui, ou simplesmente a igreja que está aqui, ou a minha igreja. Eu estou dizendo da nossa sociedade, da nossa geração. E o texto aqui que nós lemos, ele vai contar a história de uma família, e depois lá em João 11 vai contar a história da mesma família, mas num momento diferente. Neste momento aqui, Jesus estava voltando de uma das missões, contou uma parábola do bom samaritano aos seus discípulos, e ele estava indo descansar ali na casa de Marta e de Maria. E eu entendo que irmãs de Lázaro, quem lembra do texto sabe que essa família era uma família de amigos de Jesus. Jesus amava eles. Jesus não iria pousar na casa de alguém se não fosse amigo deles. Jesus não ia pousar na casa de alguém que não desse um conforto para ele. Não que Jesus estava procurando conforto e luxúria, mas ali alguém que não recebesse bem. Então nós entendemos que Marta, Maria e Lázaro eram amigos, porque nós só abrimos as portas da nossa casa para alguém descansar, dormir, passar a noite para amigos.
Não é qualquer um que entra nas nossas casas, só os amigos. E ali Jesus era bem recebido por aquela família, e ele sentia alegria de estar ali naquela casa. Por isso que ele parou para descansar e foi ali naquela casa. Quando ele entrou naquela aldeia, entrou naquela casa e foi recebido por Marta. Marta recebeu Jesus. O texto é bem claro, versículo 38. Quem recebeu Jesus em sua casa primeiro foi a Marta. No entanto, no versículo 39, a Bíblia diz que ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual a Maria, depois que Jesus já entrou dentro de casa, e ali eles se assentaram, e a Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos e a palavra do Senhor. Só que a irmã que recebeu, ela foi lá, abriu as portas, recebeu Jesus, né? Só que neste momento aqui a Bíblia vai dizer que a Marta que havia recebido se distraiu. Ela estava distraída com muitos serviços. E ainda quando ela viu ela ali varrendo a casa, limpando a casa, arrumando alguma coisa ali para lá e para cá, a sua irmã parou aos pés de Jesus e ela ainda achou ruim ainda, né? Falou: Senhor, você não está vendo a minha irmã, eu aqui trabalhando sozinha, e a minha irmã sentadinha aí nos seus pés? Eu posso ver até ela botando a mão na cintura assim, batendo o pezinho, né? Bonito, né? Eu trabalhando aqui e ela aí sentada no bem bom. Mas a Bíblia está dizendo que ela estava distraída. Enquanto ela achava que ela estava fazendo o certo, a Bíblia diz que ela estava distraída. E quando ela vai e indaga o Senhor Jesus, Ele vai e responde para ela: Marta, Marta, você está ansiosa, Marta, e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, aleluia, e aquilo que ela escolheu não lhe será tirada. Enquanto você está preocupada com os afazeres da casa, com as coisas materiais, ela escolheu me adorar, ela escolheu estar aos meus pés, ela escolheu aprender a palavra, ela escolheu a me adorar enquanto você está distraída. Quantas vezes, amados irmãos, nós estamos distraídos, e por essa distração nós escolhemos não a melhor parte, achamos que estamos fazendo o melhor, mas não estamos fazendo o melhor. Estamos preocupados mais, não, e eu não vim aqui dizer que a nossa casa deve ficar bagunçada, que a nossa casa deve ficar desarrumada, não, mas existem algumas coisas que devem ser priorizadas nas nossas vidas. Se tem um momento de arrumar, arruma, mas se é um momento de estar aos pés do Senhor, deixa a casa para lá e fique aos pés do Senhor. Se tem um momento que é de Deus, o momento é de Deus, o tempo é de Deus. Não deixe que a distração venha fazer com que você deixe de estar aos pés do Senhor para estar distraído com coisas da casa, coisas seculares. Porque a distração impede a gente de receber algo de Deus. A distração faz a gente receber as coisas de Deus. Reparem, irmãos, que nem sempre receber Jesus significa estar com Jesus. Porque quem recebeu Jesus foi a Marta, mas quem ficou aos pés foi a Maria. Tem muita gente recebendo Jesus, irmãos. Tem muita gente levantando a mão, aceitando Jesus, recebendo Jesus, mas ficar no pé de Jesus, infelizmente, tem poucas pessoas. Tem poucas pessoas abrindo mão de algumas coisas para ficar no pé de Jesus. Receber a gente recebe. Receber tem muita gente que recebe. Mas e ficar com Ele? Quem quer ficar com Ele? Mas eu creio numa igreja que quer ficar com Jesus. Eu creio, porque vocês escolheram, nós escolhemos, eu escolhi, vocês escolheram a melhor parte hoje, que é estar na casa do Senhor, adorando Ele, ouvindo a palavra dEle. Não andemos ansiosos, irmãos, o Senhor repreendeu aquela que recebeu.
falo isso muito lá na igreja, que muitas pessoas falam assim: ah, pastor, eu não fui para a igreja hoje porque eu estou cansado. E eu falo para elas assim: eu experimento quase todos os dias o que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Se eu estou cansado, eu vou para a casa do Senhor e Ele tira o cansaço. Mas a distração faz com que a gente não receba, não viva. Ah, pastor, eu não vou para a igreja porque estou só o pó. E o Senhor fala: eu levanto o homem do pó. Aleluia. Eu falo: eu estou só o pó, então eu vou, porque Deus me levanta. Deus me levanta do pó. Eu estou cansado, eu estou oprimido. É aí que eu vou, porque eu falo: Senhor, eu vou viver a tua palavra. Mas a ansiedade faz a gente ficar distraído, faz a gente não perceber e não receber o que temos de Deus, e deixa a gente cansado. Olha aqui o texto está dizendo: Marta, você está fatigada com muitas coisas. Repare, irmãos, e aqui eu quero falar algo muito sério, que muitas vezes a gente está distraído. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual acerca do nosso tempo, da nossa vida, da nossa alma. É uma batalha espiritual, é uma disputa pelo nosso tempo, pela nossa alma, é uma batalha espiritual, irmãos. E nessa batalha nós estamos numa desvantagem terrível. Terrível. Por que nós estamos numa desvantagem terrível? Porque está todo mundo disputando o nosso tempo. Está todo mundo querendo o nosso tempo. Nós temos um dia de 24 horas. E nós dormimos mais ou menos um terço ou um quarto desse tempo. Ou 6 ou 8 horas, que vai dar um terço ou um quarto desse tempo. Nós temos que ter tempo para trabalhar, para descansar, para comer, para tomar banho. Nós temos que ter tempo de passear, tempo para a família, para os filhos, para aquele que tem, para quem está namorando. Temos que ter tempo. E aonde entra Jesus Cristo de Nazaré nesse tempo? Aonde entra um momento de oração nesse tempo? Aonde entra um momento de palavra nesse tempo? Aonde entra um momento de adoração? Num ritmo louco que nós vivemos, frenético, de 24 horas, às vezes nós deixamos 10 minutos do nosso tempo vazio. Para quem cultua uma vez por semana ou 2 vezes por semana, você consegue dar 1h30 do seu tempo. Isso se você entrar para adorar e se desligar de tudo, não ficar ansioso como Marta e realmente dar sua adoração a Deus como Maria, e se prostrar e entregar, se rasgar, chorar, adorar. E não sei o que você pode fazer para você oferecer o seu culto a Deus, mas se assim nós fizermos, nós conseguimos dar 1h30 para o Senhor. Talvez numa terça, numa quinta, numa quarta, numa sexta, ou os que vão para o culto no domingo. E o nosso tempo está aí. E nós temos um adversário que as 24 horas do dia dele é para nos roubar. Ele tem 24 horas no dia dele para roubar, matar e destruir. Eu caí na obra da igreja. Quebrei meu braço lá, no sábado. A gente ia comemorar o aniversário dele. E em 5 minutos tudo mudou. Era quase meio-dia, eu fui filmar uma mudança na igreja que estava sendo feita. E eu caí de uma maneira muito sem explicação. Uma queda pequena, uma escadinha daquele tamanho ali, e quebrei o meu braço. 1 semana antes eu sonhei com isso. 1 semana antes, em sonho, eu sonhei que alguma coisa acontecia nos meus relacionamentos que bagunçava ele de uma forma terrível. E em seguida eu saía de casa e o meu carro era roubado. E em seguida eu saindo de casa para ir embora, uma pessoa me dava um tiro de fuzil. Dias antes de acontecer isso comigo. E eu entendi que o adversário estava querendo me roubar. Roubar meus relacionamentos, roubar as coisas que Deus me deu, os frutos do trabalho, roubar a minha vida. E nessa luta ela é desleal, igreja. Essa luta ela é desleal, nós estamos em desvantagem. Mas nós temos um Jesus que é poderoso e forte. Porque eu e você não temos como lutar fisicamente, não tem ferramenta física, não tem arma física, não tem nada. O que vai
Se nós não tivermos um tempo com o Senhor, nós vamos andar igual doido, igual a Maria, até recebe Jesus, até recebe. Aliás, igual a Marta, se eu confundir aí, Senhor. Nós vamos andar igual a Marta, fadigada, cansada, ansiosa, para lá e para cá. Não, minha casa tem que estar limpa, ai, meu carro tem que estar limpo, ai, meu carro, é a casa, é isso, é aquilo. Ei, irmãos, calma, calma. O Senhor, nesta noite, diz calma, aleluia, calma. Tudo vai passar. O Senhor cuida de tudo. O Senhor cuida da tua casa, da tua família. Ele cuida de tudo, aleluia. Ele não te trouxe a essa terra para andar ansioso e fatigado, não. Ele te trouxe para viver o sobrenatural, a profissão, o milagre, a promessa. Ele te trouxe para isso. Aleluia. Deus criou a igreja na terra para viver coisas sobrenaturais. Mas só vive o sobrenatural e os segredos de Deus só são revelados para quem tem tempo para Ele. Aleluia. Os segredos de Deus só são revelados para quem tem tempo para Ele. Aquilo que nós estamos fazendo com o nosso tempo hoje, ele vai determinar o nosso futuro. É a lei da semeadura, não é? A decisão de Marta e de Maria, duas irmãs criadas no mesmo lar, embaixo do mesmo teto. E por que elas tinham pontos de vista diferentes? Elas receberam a mesma educação, elas tinham o mesmo pai, a mesma mãe. Por que elas tinham pontos de vista diferentes? São escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. São escolhas, são decisões. Uma decidiu cuidar da casa e a outra decidiu estar aos pés de Jesus. O que você decide hoje é o que vai definir o seu futuro amanhã. O que nós estamos vivendo hoje é o que nós decidimos ontem ou antes de ontem. E louvado seja Deus que nós estamos aqui. Mas existem algumas coisas, eu tenho certeza aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu ainda colho algumas decisões erradas na minha vida. Ainda colho. As últimas, pela misericórdia de Deus, são assertivas. E por isso nós estamos aqui para glorificar o nome dele nessa noite. Mas tem decisões que nós tomamos e nós colhemos os frutos delas. E a decisão que eu e você tomar hoje a partir dessa palavra aqui, ela vai determinar o nosso futuro. Ela vai determinar essa batalha espiritual, desleal, covarde do adversário. E o Senhor, sabendo que ele é covarde, enviou o nosso Deus, enviou Jesus Cristo na cruz. Para nessa batalha ele entrar na frente, não é assim? Ele não entrou na frente, o Senhor está na nossa frente. O Senhor está na nossa frente. Glória a Deus. Nós devemos descansar. A decisão de Marta e Maria eram decisões diferentes. E o Senhor falou algo para a Maria que me chama muita atenção. Aliás, ele falou para Marta. Quando ela tentou, não digo repreender, mas chamar a atenção do Senhor, talvez ali meio descabelada, com a vassoura na mão, o Senhor falou para ela: Marta, Marta, você está ansiosa, cansada com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, isso que nós estamos recebendo aqui não é porque eu estou aqui, não é a palavra do Senhor para nós aqui hoje. Ninguém tira isso de nós, irmãos. Ninguém tira isso de nós. Talvez o mundo até briga aí, as redes sociais, para tirar tempo da gente, para tirar paz, para tirar o nosso sono, para tirar um monte de coisa. O adversário luta para roubar, matar e destruir. Mas quando eu e você decidimos estar aos pés do Senhor, adorar Ele, ninguém tira a adoração, ninguém tira a palavra que nós recebemos, ninguém tira, aleluia. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus dá para a igreja, aquilo que Deus dá para você, para o teu coração, o adversário não tem poder nenhum de roubar isso de mim e de você. Ele não tem poder, aleluia. Quando Deus dá, o diabo não toma de nós, aleluia. Não toma. Ele não toma.
quiser acompanhar comigo, nós vamos ver algo surpreendente aqui, igreja. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, é a mesma família, só que num cenário diferente. Naquele momento Jesus estava passando por ali, estava tudo bem, tudo calmo. Marta o recebeu, Maria o adorou, Marta limpou na casa, Lázaro acho que não estava em casa, porque não cita ele, mas neste momento aqui, no Evangelho de João, capítulo de número 11, Lázaro morreu. A situação não era de calmaria como naquele dia. A situação era outra. A realidade era outra. Era o luto. E o que fazer agora? Nós conhecemos aqui nesse texto que Lázaro morreu. Eu vou ler alguns versículos com você. Versículo 2: Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então aqui eu entendo que era realmente amigos de Jesus. E engraçado que Lázaro não era discípulo. Lázaro era um amigo. Ele não fazia parte dos 12 que seguiam Jesus, dos 12. Mas Jesus o amava. Jesus o amava. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aliás, ele não tinha morrido aqui ainda, né? Para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã Maria, que não está escrito no versículo 5 aqui, mas era sua irmã, e também amava Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e o Senhor vai tornar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ou seja, neste momento, Lázaro, o Senhor já estava revelando que Lázaro ou já estava morto, haveria de morrer. Versículo de número 12: disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo, estará salvo. Mas Jesus dizia isto na sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então Jesus lhe falou claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, igreja. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que ele estava na sepultura. Quando Jesus chega, ele já estava sepultado 4 dias. E muitos, versículo 19, muitos dos seus judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. E aqui começa uma revelação tremenda de Deus, igreja. É tremendo isso aqui, tremendo. Eu não sei se isso impacta você, mas isso me impactou. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Irmãos, eu quero entrar no texto
saiu desesperada. Senhor, talvez pegou na veste dele. Senhor, meu irmão morreu. Se o Senhor tivesse aqui, não tinha acontecido nada disso. Desesperada, mas Maria ficou em casa, serena, não tranquila, né? A gente fala tranquila, mas não tranquila, na dor do luto, talvez falando com o Senhor, pedindo consolo ao Espírito Santo, mas ela estava serena no seu luto e na sua dor. Marta não, aleluia, nunca se portava da mesma forma. Mais uma vez Marta se porta de uma maneira ansiosa. Mais uma vez Marta se porta de uma maneira desesperada. Igreja, desespero não toca o coração de Deus, infelizmente. Desespero não toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é fé, é oração, é serenidade. E eu não estou aqui querendo ser insensível, que no momento de dor, irmãos, nós nos sentimos sim, mas não adianta desespero. Acalma-te em nome de Jesus. Acalma-te na situação que você está passando, porque desespero não vai resolver nada, ansiedade não vai resolver nada. O que resolve é você estar aos pés do Senhor, confiar nele, serenidade e tranquilidade. Glória a Deus, aleluia. Serenidade e tranquilidade. Glória a Deus, aleluia. A Marta cobrou do Senhor: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E eu entendo aqui, o texto não diz isso, mas entendendo Lucas 10, entendendo que o Senhor repreendeu, entendendo a postura e as decisões de Marta, quando ela chega ao Senhor, ela está chegando em pé com o Senhor, sempre em pé. Ela recebeu ele em pé, ela continuou falando com ele em pé, limpando a casa. No momento do desespero dela, ela estava em pé, mas Maria estava prostrada. Lembra lá atrás? Ela estava prostrada. Aleluia. Glória a Deus. Aí começa um diálogo entre o Senhor e a Marta. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá, Senhor. E aí Jesus disse a ela: o teu irmão há de ressuscitar. E aí Marta diz ao Senhor: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ninguém estava entendendo nada, sabe por quê? Por conta do desespero e da ansiedade. A ansiedade deixa os nossos ouvidos tapados. A ansiedade deixa os nossos olhos tapados. Nós não enxergamos a realidade da ansiedade. Na ansiedade a gente toma prejuízo, na ansiedade a gente toma decisão errada, na ansiedade a gente fala o que não tem que falar, na ansiedade a gente faz negócios errados, na ansiedade a gente comete uma série de erros, uma série de decisões erradas, porque estamos cegos e surdos. O Senhor estava falando claramente, tanto com os discípulos quanto com ela, que ele iria ressuscitar Lázaro, mas ela estava: ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Jesus estava falando claramente com isso. Só que como ela não entendeu, olha lá o que o Senhor vai falar para ela. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê nisso você, Marta, você crê? Aí ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Sabia que era o Cristo, mas não estava entendendo o mistério. O Filho de Deus, aleluia, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir no mundo. Mas aí sabe o que acontece, meu querido? Como ela não estava entendendo o que estava acontecendo, o Senhor largou ela e falou: eu preciso falar com Maria. Porque Marta não está entendendo. Porque Marta não tinha a sensibilidade da Maria. Porque quando eu e você nos prostramos diante do Senhor com um tempo de validade, nós vamos nos tornar mais sensíveis. Nós vamos conseguir entender mais a Deus. Nós vamos conseguir entender a direção de Deus para as nossas vidas. Não entender Deus porque ninguém explica Deus, mas entender a direção de Deus para as nossas vidas. Entender nitidamente o que o Espírito Santo está falando, o que Jesus está falando. Entender de uma maneira clara e não ficar perdido como Marta. Porque o Senhor estava dizendo, mas ela não estava entendendo. Aí no versículo 28, o Senhor,
após dizer isso, está lá, e dito isso, partiu, chamou em segredo também, a Marta também saiu dali, mas foi chamado em segredo Maria, a sua irmã, e dizendo: o mestre está aí e te chama. Ou seja, eles saíram daquele lugar, os dois saíram. O Senhor não abandonou a Marta, mas ele viu que não dava para conversar e revelar o segredo para ela. E aí o Senhor vai e busca ter uma conversa com Maria. E no versículo de número 29 diz assim: ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Versículo 30: ainda Jesus não tinha chegado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, a consolavam Maria. E Maria apressadamente se levantou e saiu. Seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. E ali então ela sai da situação que ela está, porque até então ela está lá chorando, tranquila, mas deram uma ordem: vamos até lá. E aí no 32 diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde estava Jesus, vendo, lançou-se aos seus pés. Aleluia! Maria nunca se encontrava com Jesus de maneira altiva e de pé. Sempre quando ela viu o mestre, ela ia para os pés dele e se prostrava, se ajoelhava. Aleluia! A postura de Marta e de Maria era diferente. A decisão de Marta e de Maria era diferente. A adoração de Marta e de Maria era sempre diferente. E a Bíblia diz que ela se prostrou, se lançou aos pés do Senhor, dizendo: Senhor. Ela disse a mesma coisa a Maria do que a Marta disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu posso também aqui, sem medo de errar, arriscar que as mesmas palavras que ambas disseram foram ditas de maneira diferente. Porque tem muitas formas de você falar a mesma coisa, mas a postura de Marta era mais desesperada. E a de Maria, prostrada aos pés do Senhor, ela não ia ficar desesperada, cobrando o mestre. Ela colocou para fora aquilo que ela talvez sentia. Não cobrando Jesus, mas falando de uma maneira serena, equilibrada, reconhecendo Ele. E aqui que eu acho tremendo demais, irmãos. No 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e a alma do Senhor se perturbou. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E no versículo de número 35, a Bíblia vai falar que Jesus chorou. O desespero de Marta não arrancou uma lágrima de Jesus, mas Maria conseguiu fazer Jesus chorar. Maria conseguiu fazer Jesus chorar. Ele não chorou só pela dor da Maria, sim por Lázaro. Mas Marta não conseguiu arrancar uma lágrima de Jesus. E naquele momento em que Jesus chorou, naquele momento em que Marta se prostra aos pés dele, chorando também, ela consegue arrancar a virtude do Senhor, e ali um milagre ocorre. E as lágrimas ali daquelas pessoas, e a própria lágrima do Senhor Jesus, ela é respondida com um milagre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, igreja. E aqui está um segredo. Os segredos de Deus, eles só são revelados para quem tem intimidade. Os segredos de Deus estava tentando falar com Marta que Lázaro ia ressuscitar, mas ela não entendia. Ele falou: eu preciso falar com quem tem intimidade comigo. E quando ele chegou ali perto de Maria, a Bíblia nos fala, e nós conhecemos, que chegou naquele lugar, Jesus chorou, Lázaro estava
tem adoração, tem milagre. Oh glória, quando tem prostração diante do Senhor, tem milagre. Tem vida com Deus, tem milagre. Irmãos, porque a igreja não é que nós devemos servir ao Senhor só em busca de milagre. Não é. É o Fernandes. Parece o Fernandes está falando com a gente, né? Glória a Deus. Igreja, nós não devemos buscar ao Senhor só por milagre, mas milagre faz parte de Deus. É da natureza de Deus fazer milagre. É da natureza de Jesus fazer milagre. E se eu entendo que é da natureza do Senhor fazer milagre, é desejo dele fazer milagre na tua casa, na igreja onde nós servimos ao Senhor. É desejo de Deus. É desejo de Deus. Sabe por quê? Não é para a nossa glória, é para a glória dele. Porque a Bíblia diz que na ressurreição de Lázaro todos ficaram maravilhados, irmãos. Irmãos, o maior milagre é a ressurreição de um morto. E todos ficam maravilhados. Milagre não é do nosso ego, é para a glória de Deus. O Senhor faz milagre para que as outras pessoas possam ver que ali vai um servo de Deus que viveu um milagre. Ali tem uma igreja que vive milagre. Ali tem uma igreja onde o Senhor opera milagre. Ali tem uma família onde Deus opera milagre. É para a glória dele, porque tem muitas pessoas incrédulas, mas quando ela vê um milagre, aleluia, louvado seja Deus. É uma questão de posicionamento. Igreja, tem muitas pessoas que a única Bíblia que eles vão ter é a minha vida e a sua vida. A única Bíblia que talvez ela vai conseguir ler e ver, porque Deus é Espírito, e a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou isso para a mulher samaritana: importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Como Ele é Espírito, Ele vai se manifestar. Irmãos, isso é um privilégio. Irmãos, isso é um privilégio. Quando eu digo isso, quando eu olho para a minha vida, para o meu passado, para quem eu sou, para quem eu fui, eu estou melhorzinho um pouquinho hoje, né? Melhorzinho um pouquinho. E o Senhor comissionar a mim, a você, pregar a palavra, adorar Ele. Isso é um privilégio, porque Ele se manifesta em nós. Façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Deus colocou nós, dentro de nós, o amor, aleluia, o Espírito dele, porque Ele está em nós. Quando tem um milagre, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus, para as pessoas verem que eu e você somos milagre. Isso é um privilégio. Eu falo para os irmãos, para os obreiros, para a minha casa: irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? Para o Senhor usar nós na terra como um poder de Deus, o Senhor usar nós para fazer milagre na vida das pessoas, para orar, para pregar a palavra, para adorar. Quem somos nós? Quem sou eu e você hoje? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Quem sou eu e você hoje aqui? Quem sou eu e você? Nós não merecemos mais essa graça que nos alcançou. Nós não merecemos mais o amor dele, nos escolheu para ser a manifestação do poder dele e do milagre dele. E eu acho isso maravilhoso. Os pastores que estão aqui, obreiros que estão aqui, nós não confiaríamos a nossa casa na mão de pessoas que nós não conhecemos ou que nós não confiamos. Se nós formos viajar, nós não vamos dar a chave do nosso carro ou a chave da nossa casa para alguém que nós não confiamos. Se nós precisarmos deixar os nossos filhos nas mãos de alguém, nós não vamos deixar na mão de qualquer um. Por isso eu e você somos, não que Deus privilegia ninguém, mas nós somos escolhidos para cuidar das coisas de Deus, porque o Senhor confiou em nós. Isso é um privilégio, ainda que nós falhamos, ainda que nós sejamos falhos, mas o Senhor confiou a obra dele na minha e na tua mão, aleluia. E isso é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor aqui nesta noite. Ó Deus, levante a sua mão, você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus, receba essa palavra nessa noite. Pastor Denis, você permite que eu coloque a igreja de pé? Glória a Deus, amém. Eu quero orar pela sua vida. Se o pastor permitir, se o nosso operador Samuel e a Bia tiver um louvor aí, enquanto eu oro, eu gostaria que vocês louvassem a Deus. Eles podem louvar. E eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão no final dessa mensagem aqui, acerca de
dessas batalhas espirituais que nós travamos, acerca do nosso tempo, das ansiedades, do nosso momento com Deus e de tudo aquilo que nós podemos viver na presença de Deus. Tudo isso será determinado pelo seu tempo com qualidade aos pés do Senhor. Viver o que os outros não vivem, nós precisamos fazer coisas que os outros não fazem. Para viver coisas diferentes, não adianta ficar fazendo as mesmas coisas iguais. Porque à medida que eu faço tudo igual, eu vou viver tudo igual. Mas à medida que eu faço algo diferente, que eu tomo decisões diferentes, a minha vida será diferente. E à medida que você se aprofunda no seu relacionamento com o Senhor, você vai viver coisas diferentes. Infelizmente, às vezes nós estamos dentro de uma mesma igreja, porque essa palavra fala acerca de uma mesma família, ou até mesmo dentro da mesma família, mas pessoas tomam a decisão de adorar mais, de buscar mais, de confiar mais, de ter fé, e elas vivem coisas sobrenaturais. E se você nessa noite, a partir dessa palavra, tomar a decisão de se apresentar mais diante do Senhor, se lançar aos pés dele, se prostrar diante dos pés dele, eu posso falar aqui na direção do Espírito Santo, e eu quero ser ousado aqui hoje para a tua vida. Jesus vai revelar para você segredos sobrenaturais. Aleluia. Oh glória. Espírito Santo de Deus, eu preguei aqui a tua palavra e eu creio nelas. Senhor, o Senhor sabe que muitas vezes eu mesmo sou muito ansioso e eu tenho me esforçado para confiar no Senhor, viver aquilo que o Senhor tem me mostrado e me ensinado. Não vim aqui, Senhor, esconder a trave que está nos meus olhos e olhar para o cisco no olho do meu irmão. Não, não é isso não. Porque o Senhor sabe, Pai.